Oi, amados do Pai. Hoje nós vamos ler o capítulo 13 de Número nessa Bíblia aqui, arqueológica, onde o Senhor instrui Moisés a enviar 12 homens, um de cada tribo, para poder espiar Canaã, a terra prometida, que ele prometeu dar de herança para esse povo. E ele queria um de cada tribo exatamente para poder dar para todos eles conquistarem essa terra. E aí os espias passam 40 dias explorando o território e colhem assim evidências da sua fertilidade, trazendo consigo um cacho de uva enorme, além de romãs e figos. E agora eu quero convidar vocês para virem assim comigo, para a gente ver os detalhes dessa história, para a gente poder ler esse capítulo juntos. Vamos embora? Eu quero também te pedir, se você ainda não está inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo, aperte o sininho para poder receber todos os capítulos diariamente dessa história incrível de amor que Deus nos deixou, para mim e para você, registradas nesse livro de Gênesis e Apocalipse. E aí eu peço para você deixar o seu like ao final e compartilhar com quem você ama. Vamos juntos? Então vamos lá. Olha como é pesada essa Bíblia e vamos começar capítulo 13 de Números. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados para espiar essa terra. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes. Então vamos lá, vamos ler aqui. Da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Issacar, Igal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, isto é, da tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemael. Da tribo de Aser, Setur, filho de Micael. E da tribo de Naphtali, Nabe, filho de Vosse. E da tribo de Gade, Guel, filho de Maqui. Talvez você tenha sentido falta de Josué, mas ele já foi citado aqui, porque o nome de Josué era Oséias, ele era da tribo de Efraim. E mandar os espias era uma coisa muito comum no Oriente, e continua sendo até hoje, né? Quantos espias estão por aí? Bom, são esses os nomes dos homens que Moisés enviou em missão de reconhecimento do território. Oséias, filho de Num, Moisés deu um nome depois de Josué. Vamos continuar aqui. Bom, quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo vive lá, se é forte ou fraco, se são muitos ou se são poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou são fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Esta é a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zim até Reob, na direção do Líbano, Ramate. Subiram do Neguebe e chegaram até Hebron, onde viviam Aimá, Sesai e Talmai, descendentes de Anak. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. Escol significa cacho, tá? 2 deles carregavam um cacho pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos.
Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhoto, a nós e a eles. Uau, que coisa, né, gente? Então, diante disso que a gente leu, a gente viu que Deus pediu para Moisés separar 12 homens, né? Porque ele queria que todas as 12 tribos conquistassem. E todos deveriam lutar por aquela terra, para tomar posse. E a palavra enviar tem assim relação direta com apóstolo. Você vai entender porque os apóstolos são aqueles que são enviados. E quando a gente fala o apóstolo João, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo e todos os demais, né, nós estamos falando que eles foram enviados por Deus para uma missão, para um determinado propósito. Então, os 12 espias, né, que saíram dali do deserto, do deserto do Negueb, foram enviados até o Monte Hermon, ou seja, do sul ao norte. E a palavra espia em hebraico significa aquele que anda a pé. Sabe por quê? Porque Deus queria que eles tomassem posse da terra, andando por todos os lugares e pisando com a planta dos seus pés na terra que seria deles. Isso é profético, porque a cada passo eles deveriam ir se apossando daquela herança que foi prometida a Abraão, depois a Isaac, depois a Jacó, e agora seria de todos eles, dessa grande família, dessa comunidade israelita. Deus mandou eles verificarem, né, se a terra era boa, se era fértil e tudo mais. E pediu para eles trazerem um fruto da terra. Isso é uma outra profecia, só que dessa vez também para a gente, neste século, porque nós estamos aguardando a volta de Jesus, para a gente poder conquistar o reino de Deus e viver ao lado dele eternamente. Todo mundo quer ir para o céu, né? Você conhece alguém que não queira ir para o céu? Eu não conheço. Mas poucos são aqueles que querem o fruto desde agora, porque dá trabalho carregar, é pesado. Você viu quantos homens conseguiram trazer o cacho enorme de uvas? E ao entender isso, as nossas atitudes também precisam refletir o reino de Deus que nós queremos viver. E aí nós devemos perguntar: se Jesus estivesse aqui ao meu lado agora, eu faria isso? Eu faria aquilo? É isso que a gente tem que pensar, analisar. Esse é o fruto do reino.
as nossas atitudes, os nossos pensamentos, todas as nossas ações. Vamos voltar. Aí, ao retornarem, 10 dos 12 espias relataram que, apesar da terra ser boa, os habitantes eram fortes, as cidades fortificadas. Eles desaconselharam a conquista porque estavam com medo, principalmente dos anaquins, né? E os anaquins eram um povo cananeu de alta estatura, considerados gigantes, cuja presença gerou assim muito medo entre os israelitas que foram enviados para espiar a terra prometida. E a figura deles representava, assim, acredito eu, um dos principais desafios para o povo de Deus, tanto físico como emocional e espiritual. Ou seja, aqueles 10 homens difamaram a terra prometida, porque eles estavam com a fé abalada. Apenas 2, Caleb, que era representante de Judá, e Josué, que era representante da tribo de Efraim, demonstraram fé, incentivando o povo a confiar. Vamos lá, simbora, sabe? Nosso Deus é todo poderoso, vamos tomar posse da terra. A gente pode observar nesse capítulo que existem 2 lados bem distintos, né? Que você pode optar por um ou por outro. São eles: a diferença entre a obediência, que é assim, confiar nas promessas de Deus, ou na incredulidade, que é temer os desafios que desaparecem nas nossas vidas, né? Que aparecem. Segundo, entregar um relatório humano que reflete assim uma perspectiva natural, né? Ou um relatório com uma visão de fé que pode assim transformar a nossa realidade. Terceiro, você pode se deixar levar pela dúvida, pelo medo, pela descrença, que vão assim barrar todo e qualquer acesso às promessas de Deus. Ou você pode ousar e ser um líder influente que não duvida das promessas do Senhor, mesmo diante de todas as adversidades. Você decide confiar para exercer o poder do testemunho, que não tem preço, mas tem muito valor, como as pessoas, ou prefere, deixa para lá. O que a gente viu é que as principais lições que a gente pode tirar desse capítulo é a importância de confiar em Deus, mesmo diante dos obstáculos, como eram gigantes para aquele povo. A gente tem que entender que nem sempre a maioria está certa. Olha só, 10 contra 2. E a gente deve se posicionar de acordo com a certeza que Deus depositou no nosso coração. Porque é Ele que nos capacita, a mim, a você, com coragem, com fé, com discernimento, que vem dEle, não da gente. E, geralmente, essas são assim, virtudes solitárias, mas fundamentais para a nossa jornada. A gente deve ter em mente também que a influência das lideranças, elas devem ser assim exercidas com muita responsabilidade, porque podem motivar ou desencorajar as pessoas. E a gente jamais deve esquecer que obedecer a Deus exige ir contra o nosso medo, contra a opinião popular, porque as bênçãos de Deus exigem passos de fé para serem alcançados. Ao falar de Deus, eu me lembrei que eu escrevi um livro. Esse aqui, olha, O Diário de uma Gadita. Bem depois de ter ido para Israel. Eu fui sozinha, sem amigo, sem excursão. A minha única companhia era Jesus, o meu guia, que me levava de um lado para o outro. E aqui eu escrevi uma história surpreendente. E na primeira página desse livro, eu digo assim, olha: para viver coisas incríveis é preciso ousar, é preciso ter fé, é preciso colocar-se disponível para Deus. Eis-me aqui, Senhor, Rinene, né? Envia-me a mim. Está aqui, na minha primeira página. Porque foi Deus quem me convidou para ir para lá.
para descobrir essa terra prometida. E aqui está o meu testemunho desses 30 dias de viagem. E agora eu peço assim para você refletir sobre algumas perguntas que eu vou fazer para você, assim, perceber a importância da lição desse capítulo que Deus nos deixou para o nosso desenvolvimento pessoal, né? Primeiro, por que é tão fácil a gente enxergar os obstáculos do que é a promessa de Deus? Segundo, como que as opiniões das pessoas influenciam as suas decisões na sua vida cotidiana? Terceiro, o que a gente pode aprender com a postura diferente de Josué e de Caleb diante desse desafio e dos outros 10 irmãos, né, de percorrer essa terra prometida por 40 dias? Quarto, que testemunho você traria de acordo com a sua atual fé, caso você fosse assim um dos 12 espias enviados para essa terra? O que você acha que o resultado você traria? Reflita, pense nisso. Agora eu te convido também para a gente orar. Vamos lá? Perdão. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos. Ai, Senhor, quantas vezes nós somos incrédulos e não acreditamos nas suas promessas, Pai, e até em nós também, porque nós achamos que não somos capazes, que não somos merecedores, e com essa mentalidade nós não nos permitimos ser pessoas melhores e enfrentar aquilo que nós achamos impossível de realizar. Pai, hoje nós estamos aqui para te pedir uma visão de águia para enxergar além, para que mesmo diante de todas as adversidades, a gente não se esqueça das suas promessas. Assim como aconteceu com Caleb e com Josué, que eles voltaram com testemunhos positivos na terra prometida. Que da mesma maneira que aqueles 12 homens escolhidos foram assim pisando e sondando a terra que herdaria, que eu e todos os meus irmãos que estão aqui comigo possamos fazer o mesmo, andar literalmente sobre a Bíblia, capítulo por capítulo, para a gente poder extrair todo o tesouro que o Senhor deixou entre essas letras, essas palavras, essas frases, de cada uma dessas páginas, do início ao final, de Gênesis até Apocalipse, assim como o Senhor mandou o povo do Neguev até o Monte Hermon. Obrigada, meu Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, gente. Um beijo no seu coração. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha com quem você ama, para que essa palavra, essas lições possam chegar a alguém que está esperando você mandar. Beijo, tchau.